Em abril de 2022, a Globo anunciou o encerramento do contrato de 32 anos com o jornalista e apresentador Chico Pinheiro. Isso em um fim de relação que, segundo a emissora, foi de comum acordo. A notícia trouxe alguma decepção aos espectadores de telejornais que criaram, durante muitos anos, uma ligação afetuosa com esse âncora tão bem-humorado quanto incisivo na hora de falar sobre certos temas. Muitos de nós, inclusive, criamos uma relação de carinho pelos bordões usados por Chico Pinheiro para abrir e fechar a semana no telejornal Bom Dia Brasil. Nas segundas-feiras, era costume ouvir o seu Coragem, e nas sextas-feiras, quando Chico sempre se despedia com um graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue, havia sempre uma sensação de esperança. Estas frases podiam ser bem simples, mas elas pareciam respeitar a rotina de um público trabalhador que assiste ao telejornal no intuito de se preparar para sua rotina puxada. Mas quem é esse apresentador boa praça que consolidou uma obra bem significativa dentro do jornalismo, hein? Nesse vídeo, você conhece com mais profundidade o jornalista Chico Pinheiro, um dos preferidos dessa casa. Francisco de Assis Pinheiro é um mineiro que nasceu no Rio Grande do Sul por acaso. Seu pai era um fotógrafo topográfico e estava fazendo um serviço em Santa Maria, bem no centro do estado, quando a sua mãe entrou em trabalho de parto. Chico acabou nascendo por lá mesmo, no dia 17 de junho de 1953. Quando o bebê tinha 4 meses, a família já estava de volta em Minas Gerais. Foi por lá que Chico cresceu e se tornou um fanático torcedor do Atlético Mineiro, ou simplesmente Galo. Foi lá também que ele começou a trilhar sua carreira no jornalismo. Chico começou a cursar engenharia, mas depois de 4 anos de faculdade, ele acabou mudando para o jornalismo. Em 1976, se formou na PUC Minas, mas já estava atuando no mercado. Chico entrou numa redação pela primeira vez em 1971, quando estagiou no jornal Diário de Minas. Depois disso, ele passou pela sucursal do Jornal do Brasil, construindo uma carreira no jornalismo impresso antes de partir para a televisão. Em 1977, começou a trabalhar na Globo, no cargo de chefe de reportagem. Ele ficaria por décadas na emissora Global, mas com saídas eventuais nesse meio tempo. Em 1980, por exemplo, ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade de Navarra, na Espanha. Quando voltou ao Brasil, foi professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele passou também pela Band, pela Rádio CBN e chefiou a redação da Record. Mas vale lembrar que, para além da sua trajetória como repórter, editor e apresentador, Chico Pinheiro tem uma fortíssima ligação com a música, e por isso mesmo também com o jornalismo cultural. Chico já contou em entrevistas que seu gosto pela música começou quando ele ainda era criança, por influência da mãe, que tocava piano. Desde bebezinho, com 2 anos, ele ouvia ópera em casa. Então era quase natural que ele acabasse direcionando seu interesse pela música e pela cultura de modo geral. Vivendo em Belo Horizonte, Chico Pinheiro viu nascer o surgimento do icônico Clube da Esquina, um movimento formado por músicos, compositores e letristas mineiros, que reunia gente como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, entre tantos outros. Por conta disso, ele começou a trabalhar na produtora Quilombo, que cuidava da carreira de Milton. Chico também editou o jornal Trem Azul, que era feito pela produtora. Sua carreira foi sempre atravessada pela paixão pela música popular brasileira, especialmente pelo samba. Essa última paixão, aliás, se estende ao carnaval. E Chico nunca deixa de mencionar que é um empolgado seguidor da Estação Primeira de Mangueira. Uma das grandes contribuições que Chico deu ao jornalismo cultural foram os 17 anos que esteve à frente do programa Sarau, que era exibido pela Globo News.
Pode até ser estranho imaginar que um canal jornalístico tenha tido um programa exclusivamente para atrações musicais, mas foi isso que aconteceu entre os anos 2006 e 2017. Antes de virar um programa separado, o Sarau foi um quadro exibido dentro de outro programa chamado Espaço Aberto. No palco intimista do Sarau e do Espaço Aberto passaram muitos dos grandes músicos do Brasil. Gente como Maria Bethânia, Fagner, Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, Bete Carvalho, Arlindo Cruz, Monarca, Yamandu Costa, Cleiton e Cledir e tantos outros. As apresentações musicais eram costuradas pelo texto inspirado de Chico Pinheiro, que também fazia entrevistas em que se baseava em seu vasto repertório sobre a música brasileira. Ouça só esse texto que ilustrava a edição do Sarau sobre os 100 anos de Cartola. Angenor de Oliveira, um mulato franzino, nasceu pobre no bairro do Catete e aos 11 anos foi morar no Morro da Mangueira. Parecia ter um destino traçado, ter uma vida besta, comum, igual a de tantos que encontramos por aí. Ele foi pedreiro, foi lavador de carros, biscateiro, tudo na luta para sobreviver. Mas esse garoto, que tinha tudo para não ser ninguém, trazia dentro de si o sentimento do mundo. Um olhar que tudo entendia. Uma alma que transformava tudo o que via em poesia e em samba dos bons. Outro aspecto fundamental da biografia do Chico Pinheiro, como nós já mencionamos aqui, é a sua ligação com o carnaval. Não tem jeito. Não por acaso ele teve muitas vezes à frente da cobertura feita pela Globo do Carnaval do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Sua relação com a festa do povo fica bem explícita nessa entrevista que ele deu pro Mais Você. Aqui ele comenta um dos casos históricos envolvendo o carnaval brasileiro. Aconteceu em 1989. Quando o carnavalesco Joãozinho 30 projetou para o desfile da Beija-Flor uma estátua do Cristo Redentor caracterizado como um morador em situação de rua, mas ele foi proibido de fazer isso por conta de uma liminar obtida pela Igreja Católica. Ouça só o que o Chico comenta durante o café com Ana Maria Braga. Olha, esse dia foi emocionante porque o cardeal do Rio de Janeiro moveu essa ação para proibir o Cristo entrar, porque o carnaval é uma coisa profana, não sei o que e tal, e o Cristo saiu coberto, mesmo proibido olhar por nós. Dá para entender lá os motivos do cardeal, na cabeça dele dá, mas faltou entender que o carnaval é festa do povo mais simples principalmente, do povo humilde, do povo que sofre o ano inteiro, né? Com quem Cristo divide a vida. Porque Jesus viveu no meio desses pobres, viveu assim. Ele está em casa, no meio da festa do povo. Pouco tempo no ano, com o sofrimento que existe no Brasil, para o pobre principalmente, é dos poucos momentos em que ele festeja, que ele celebra a vida. Então nada mais natural do que a presença do Cristo. Jesus estaria provavelmente nessa festa, se fosse no tempo dele, acompanhando e celebrando com as pessoas. Essa entrevista aí é importante porque deixa claro que o Chico tem uma posição que nem sempre é encontrada aí nos jornalistas. Ele sempre deixou clara a sua visão de mundo e de que lado ele estava. Para entender o que nós estamos querendo dizer aqui, vale a pena lembrar de alguns episódios marcantes da trajetória de Chico Pinheiro. Um deles envolve a saída dele da Record, onde ele permaneceu por 1 ano. O que aconteceu foi o seguinte: no dia 12 de outubro de 1995, houve um episódio infame que até hoje é lembrado como uma das cenas mais grotescas da TV brasileira. Um bispo da Igreja Universal, chamado Sérgio Von Helder, apareceu num programa da Record, enquanto ele chutava uma imagem de gesso de Nossa Senhora Aparecida. Foi um verdadeiro escândalo nacional, que gerou matéria no Jornal Nacional e até hoje é lembrado como um símbolo da intolerância religiosa. E qual foi a participação de Chico Pinheiro? Na época, além de apresentador da Record, ele também era diretor de jornalismo. Ele recebeu então a incumbência de veicular um vídeo do dono da emissora, o Edir Macedo, tentando explicar o ato do Von Helder. Só que a posição do Chico foi a seguinte: ele queria seguir os preceitos do bom jornalismo, e aí ele queria dar espaço para os vários lados do fato. Ou seja,
Ele queria dar voz para os representantes da Igreja Católica. Na ocasião, Chico não apenas se recusou a veicular o vídeo sem um contraponto, mas também deu uma entrevista ao Jornal do Brasil, em que deixou bem clara a sua posição. Ele declarou: "Meu compromisso é com a veiculação da notícia. Não estou trabalhando para uma igreja, mas para uma televisão, fazendo jornalismo, o que implica mostrar os fatos." A consequência é que ele foi demitido da emissora do Bispo. Aí voltou para a Globo, onde começou a apresentar o Bom Dia São Paulo. Lá ele permaneceria 26 anos e participou de várias reportagens marcantes. Uma delas foi quando conseguiu que Nicéia Pita, ex-mulher do então prefeito de São Paulo, Celso Pita, concedesse uma entrevista contando todos os detalhes sobre o sistema de corrupção que existia na prefeitura. A revelação foi tão escandalosa que acabou gerando uma edição inteira do Globo Repórter, que normalmente não aborda assuntos tão densos. A saída do Chico Pinheiro da Globo causou várias especulações. Afinal, quais seriam os motivos para o fim do contrato? O fim do contrato de um dos apresentadores mais queridos do país. Numa entrevista dada para o UOL, o Chico Pinheiro ele deu ali algumas boas pistas. Uma das razões especuladas nas redes sociais remete a um episódio de 2018, quando um áudio de Chico Pinheiro vazou para a internet. No áudio, ele comentava a prisão de Lula e claramente se posicionava contra os abusos da Lava Jato. Ouça só um trecho. Realizaram o fetiche. O fetiche deles era Lula na cadeia. Não foi do jeito que eles queriam, mas o Lula foi. E agora? O que vão fazer agora? Como é que fica? Qual é o próximo passo? Como ele não foi para a cadeia na hora que eles queriam, levou mais algum tempo, que ele não saia exatamente na hora que não for a hora. Ele precisa sair sim, mas ele vai sair na hora que for a hora. Que o Lula tenha calma, sabedoria, inspiração divina, para ficar quieto um tempo ali onde ele está. Se a gente pensar bem, aquela acomodação em que ele está é melhor do que todos os lugares onde ele dormiu quando era criança e quando ele estava na juventude. Né? Deixa quieto um tempo para ver o que eles vão fazer. A coisa está louca. A direita não tem o que fazer. Os coxinhas estão perdidos. Na entrevista do UOL, o Chico Pinheiro esclareceu o que foi que aconteceu depois do vazamento desse áudio. Ele foi chamado pelo diretor de jornalismo, que é o Ali Kamel, e diz ter recebido uma manifestação de solidariedade do chefe, pelo que tinha ocorrido com ele. Só que também deu uma recomendação para que ele não se manifestasse politicamente, pois essa é uma orientação dada aos profissionais de jornalismo. O fim do contrato entre ambos, segundo o Chico explicou em entrevistas, foi amigável e de comum acordo. E se nós podemos dizer que há uma parte boa de não termos mais a presença diária de Chico Pinheiro em nossas casas, é que agora ele pode ser muito franco sobre as suas opiniões. Veja só como ele avaliou o governo Bolsonaro durante a entrevista dada ao UOL. O Bolsonaro diz que apanha 24 horas da imprensa brasileira, né? E aí ontem até um apoiador de Bolsonaro falou, estava conversando com ele e ele falou comigo, poxa, mas você vê que a imprensa, principalmente TV Globo, Jornal, Folha de São Paulo, UOL, e citou outros veículos, não trazem uma coisa boa que o presidente Bolsonaro faz. Não tem coisas boas no governo dele? Você vê alguma coisa boa no governo brasileiro nesse momento e acha que a imprensa acaba não dando esse espaço de trazer o lado positivo de governo Bolsonaro, se é que tem? Se é que tem, né? Se é que tem, porque por todo lado que você olha é sofrimento, é tragédia, é morte. Eu acho que o signo deste governo é a morte. É um cavaleiro do Apocalipse, de negro, com uma roupa escura, com a sua foice na mão, se preparando para decepar cabeças. Quer dizer, é assim numa pandemia que deixa mais de 650 mil mortos e ele recomendando remédios ineficazes, comprovadamente inúteis para a doença, né? Bloqueando vacinas,
nomeando general que não entende coisíssima nenhuma, mas que obedece o chefe, como disse, lamentável e triste figura do Pazuello, que, como general da ativa, entrou em campanha com o Bolsonaro em motocicletas, né? E, infelizmente, o comando do Exército foi complacente naquele momento. Ele deveria ter sido punido, porque não é permitido a um militar da ativa, um general da ativa, se manifestar, subir em palanque, porque aquilo era campanha, né? Aquela motocicleta. Recentemente, o Chico Pinheiro também teve junto com o padre Júlio Lancelotti e com o rapper Emicida. Isso para apoiar a luta do padre contra a aporofobia, que é uma palavra para definir o medo ou o ódio contra o pobre. E esse é um sentimento que ajuda a moldar a sociedade brasileira, para pior. A verdade é que Chico Pinheiro, mesmo que não esteja mais na TV aberta, está atuante e talvez mais ainda do que estava antes, pois segue nos inspirando como um jornalista corajoso e franco e, mais importante de tudo, completamente ciente do seu papel e da sua responsabilidade enquanto um profissional de comunicação tão conhecido. E para nossa alegria, segue suave na nave. Obrigado a vocês e para você de casa, eu desejo também uma boa Páscoa com esperança de ressurreição sempre. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Até mais. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê o Tiago, que manda uma mensagem para o amor da vida dele, a Fernanda. Vivo diante dos meus olhos preferidos, do sorriso mais gostoso e da pessoa que mais amo. Obrigado por tudo isso. Eu te amo. Valeu, gente. Beijo!